A oferta de trigo da temporada 2023-24 deverá cair após 4 anos consecutivos em crescimento. E esse é um dos assuntos que iremos tratar com o presidente da Associação dos Triticultores do Estado de Minas Gerais, o engenheiro agrônomo Eduardo Abraim. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Bom dia. Bom dia. Eduardo, vamos entender um pouquinho esse cenário, do trigo no Brasil. A gente tinha uma expectativa, pelo menos em 2023, de 11 milhões de toneladas. A produtividade chegou a 8 milhões. Por quê? Então, as primeiras estimativas eram de 10 milhões e meio de toneladas, mas podendo chegar até 11,5 no melhor cenário. E as lavouras estavam muito boas no Rio Grande do Sul e no Paraná. Mas aí, um ano de El Niño, vieram chuvas e foram volumes exagerados. E nós tivemos uma diminuição da previsão em 3 milhões e 300 mil toneladas, mais ou menos. Então devemos colher em torno de 8 milhões e 100 mil toneladas. Vamos falar um pouquinho então do nosso Triângulo Mineiro, Minas Gerais especificamente, você como presidente aqui do estado de Minas Gerais, dos triticultores. Qual a nossa produtividade? Então, Minas esse ano bateu um recorde. Chegamos a aproximadamente 470 mil toneladas de trigo. Para você ter uma ideia, há 20 anos atrás, Minas produziu 25 mil toneladas no ano. Nós chegamos agora perto de 500 mil. E esse número deve continuar crescendo, como no Cerrado como um todo. Então, Minas teve um aumento grande de área, perto de 50%, principalmente no cultivo de segunda safra, na safrinha, E também nós tivemos um clima muito favorável para as safrinhas. Então, as produtividades foram boas. A nossa região, pensando aqui no Cerrado Mineiro, é mais o cultivo do sequeiro, sem irrigação, como é que é? Não, sim, a área que mais cresce é o sequeiro. O irrigado está estabelecido já, as produtividades que nós temos no irrigado são fantásticas, Há 2 anos, há quase 3 anos atrás, um produtor de cristalina bateu o recorde mundial de produção por dia de cultivo, não é produção por área, mas ele produziu mais de 80 quilos por dia, por hectare, quanto que o recorde era de 57. Então, o irrigado está consolidado. Mas o sequeiro é onde existem mais áreas. Para você ter uma ideia, nós temos uma estimativa da Embrapa de que tem no Cerrado, como um todo, o Cerrado brasileiro, em Minas, Goiás, Brasília, um pedaço da Bahia, um pedaço do Mato Grosso, algo em torno de 2,5 milhões de hectares pós-soja, com altitudes acima de 800 metros, um ambiente ideal para ter. Então, esse volume é maior do que se planta hoje no sul do país, em área. Então, não tenho dúvida que isso é um cenário muito promissor para o trigo no Cerrado. Falou, inclusive, o aumento da área plantada. Por que você acha devido ao quê esse aumento? São vários fatores, A segunda safra hoje, ela é extremamente importante para qualquer produtor. Há 10 anos atrás, ninguém falava quase em safrinha, Hoje ela entrou e ela agrega valor nas fazendas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que depende muito do que quando choveu, para começar a chuva, quando começaram as chuvas, porque o trigo não compete com o milho, nem com o sorgo, ele vem depois, Então nós tivemos uma quantidade de área disponível ano passado, e esse ano deve se repetir, que o trigo encaixa muito bem, que já não cabe mais milho nem sorgo, e ele se adapta muito bem às condições. O trigo não precisa de tanta água assim. Logicamente que se chover bem, ele vai produzir melhor. Mas ele se encaixa muito bem no sistema de produção na segunda safra, principalmente para os finais dos plantios, no final da temporada de chuva. Falando em mercado, preços, a gente já teve aí, acho que no ano passado, R$ 2.200 a tonelada. Como é que está hoje? Na verdade, o ano retrasado. O ano passado nós tivemos negócios ainda da faixa de 1.700, depois 1.500, e chegamos aí no final do ano passado com algo em torno de R$ 1.000 a tonelada, por causa de uma oferta grande no Cerrado. Mas, com o problema no Sul, esse preço hoje ele subiu em torno de 40%, já está na faixa de R$ 1.400 a tonelada, e deve se manter, talvez ainda tenha uma margenzinha para subir, até a entrada da nova safra do Sul, que vai ser setembro, outubro. Então, o nosso trigo aqui, do Cerrado, ele é o primeiro a entrar no mercado, e sempre ele vai ter liquidez. Esse trigo safrinha vai ter sempre muita liquidez e bom preço. Quando você fala no sul, a gente tem uma área muito grande plantada de trigo, foi afetada inclusive pelo excesso de chuvas,
Sim, esse foi um grande problema no Sul, né? Teve um aumento de área no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Só que no ano de El Niño vieram chuvas com mais de 3 mil milímetros durante o ciclo, e isso aí compromete toda a qualidade do trigo. Então, muita coisa virou ração lá no Sul. O que falta hoje para o setor hoje? Uberlândia, por exemplo, a gente tem uma fábrica também, né, que utiliza o nosso trigo aqui, que é plantado aqui? Isso, a Uberlândia conta com um moinho, né? E hoje eles moem, se tiver, 100% do trigo mineiro, do trigo do Cerrado, vamos dizer assim. Mas basicamente da região daqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né? Mas eles buscam trigo na Bahia, né? Então, a falta de moinhos em Minas, nós temos hoje 4 moinhos só em Minas, para uma produção que chegou a quase 500 mil toneladas, sendo que o consumo é de 1 milhão de toneladas em Minas, de trigo, grão, para virar farinha, né? Então tem um ambiente para crescimento, e as empresas estão percebendo essa qualidade do trigo e estão começando a aumentar plantas, pensando em novas empresas, né? Já abriu o primeiro moinho na Bahia, e no Eduardo, assim, tem trigo no litoral da Bahia, como todo o litoral brasileiro. Só que de uns anos para cá nós estamos tendo vindo para o interior esse trigo próximo da produção. Vamos falar um pouquinho então de perspectivas aí para esse ano. Olha, eu acho que é um cenário, o produtor está muito confuso. Nós tivemos um ano com um clima muito adverso, né, com falta de chuvas. Nós tivemos plantio de soja em final de dezembro na região, né, isso aí nunca tinha ocorrido. Então, o produtor está muito confuso, os preços estão baixos de soja, de milho. O trigo ainda é o que está com preço melhor. Então, eu acredito que muita gente ainda vai optar pelo trigo na safrinha agora em março e até abril. Depende muito de como tiverem os regimes de chuva para frente. Mas eu acredito que é um cenário ainda de crescimento. Tá bom, muito obrigado, Eduardo Abraim, participando com a gente aqui no programa. Obrigado a vocês, é sempre um prazer. Tá bom, recebendo então aqui o presidente dos triticultores do estado de Minas Gerais, Eduardo Abraim.